Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshuramritam Jana Tajmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jana Bhutali Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam Vanchakaupa Tarubheshcha Kirpa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Haribô, Haribô, hoje eu tô com esse óculos aqui que meu olho tá queimando, não tô aguentando a frequência do computador, né, tá machucando os olhos, né, que eu não tenho muito costume de ficar com celular, com nada disso, então tem que botar esse óculos aqui, acho que até vou começar a usar mais, dá um alívio, né, na vista, porque é terrível, né? É terrível a luminosidade. Então vamos lá. Hoje gostaria, né, de que pedíssemos agora para que enviássemos as boas energias ao nosso planeta Terra, que solicitássemos, né, a ancoragem da energia da hierarquia angelical, arcangelical, de todos os servos de Deus que estão trabalhando no plano sutil para criar essa configuração da quinta dimensão no planeta Terra, onde nós vamos estar nos elevando para a quinta dimensão, certo? E aí modular essa humanidade para essa frequência incrível, né, de viver nessa consciência divina. Então a aula de hoje, nós vamos fazer uma ponderação, certo? Uma ponderação que na nossa vida tudo pode acontecer. Vocês já repararam, assim, essa insegurança, né, que a gente acorda, por mais que a gente tenha um plano, uma ideia do que vai acontecer no dia, muitas coisas envolvidas podem acontecer. Não é assim que funciona? Às vezes, né, surpresas agradáveis e às vezes situações desagradáveis que surgem assim do nada, né? Tanto dentro daquilo que nós planejamos, hipoteticamente falando, quanto ao acaso. Não sabemos nunca o que pode acontecer. Então, na nossa vida, tudo está acontecendo dentro de um gerenciamento aleatório, né, de formas, pensamentos, entende? Porque a gente se move dentro de uma mente divina. E cada pessoa tem uma mente que está emanando, né, informações, emanando emoções, emanando certo tipo, né, de frequência
que está criando energias que vão se manifestar na nossa vida. A gente sempre fala, né? Nós somos criadores momento a momento daquilo que estamos pensando nesse mundo. Então, tudo pode acontecer conforme a sua irradiação energética. Vamos supor que você é um devoto de Deus, porém o mundo inteiro está muito negativizado, né? As pessoas estão vivendo no falso ego, se identificando com o corpo material. E aí você está numa posição em que a sua energia ela é diferenciada. Logo, as energias negativas, as formas, pensamentos desse mundo vão tentar, né, ou destruir a sua energia, que é contrária ao fluxo maior, né, da camada de pensamentos aqui no planeta Terra, ou então, de alguma forma, você, através da sua potência, da sua consciência, vai filtrar tudo à sua volta para que as coisas aconteçam de forma dentro da perfeição daquilo que você está emanando. Essa é a responsabilidade de quem entra na vida espiritual. Porque depois que eu entrei na vida espiritual, as pessoas ficaram contra mim, começou a acontecer uma opção de coisas assim, que parece que quer me derrubar, não só no aspecto negativo, mas no positivo, né? As forças, né, que estão também orientadas por determinados tipos de seres que não têm interesse na espiritualidade, eles conseguem observar a sua energia mental e emocional. E aí, às vezes, isso vai incomodar certas hordas de espíritos que não querem que você mantenha esse tipo de vibração, que sai do controle deles. Mas ninguém pode impedir um espírito que está vibrando em alta frequência. Porque essa luz, né, o pensamento de Deus, quando você está cantando, né, o Mahamantra, por exemplo, o Mahamantra Hare Krishna, ou quando você é uma pessoa que sempre anda em oração, em amor, em devoção, você está influenciando a energia à sua volta. Certo? Tudo nesse universo é tipo, dentro, né, da dualidade, é claro, existe as situações criadas pelo mundo da luz, que querem ver todos os espíritos harmonizados na energia divina, e existem forças de escuridão que são resistências à energia de Deus, porque essas forças tentam desfrutar ou sugar energeticamente ou vampirizar as pessoas que têm, né, uma energia para doar. Nós somos doadores da nossa energia e somos receptores. Logo, o espírito, né, que está realmente seguindo a vida espiritual, que está fixo naquilo que quer, o próprio Deus fala, né? Como falou na batalha de Kurukshetra, que está narrada no Bhagavad Gita, Krishna fala a Arjuna, que está diante da batalha, das sombras, das energias que querem atrapalhar a vida espiritual dele. Então Krishna diz para Arjuna, levanta e luta. Para de ficar especulando, para de ficar se integrando com esses pensamentos que fazem parte natural dessa mente coletiva, né, planetária, solar, galaxial. Tudo está se movimentando dentro da mente de Deus e cada um está pegando os pensamentos de todas as possibilidades e irradiando. E o que você tem que fazer em relação a isso é você se posicionar firme naquilo que você quer. Independente de coisas boas que vêm te desviar do caminho espiritual, né? Boas dentro da consideração dos valores materiais, daquilo que se chama luxúria, os prazeres, as posses, né? Você tem que permanecer sempre fixo, entendendo, está vindo muita coisa boa, entre aspas, né? Porque muitos arranjos de coisas boas vêm das trevas para te afastar da vida espiritual. Certo? Quando você entra na vida espiritual,
Tudo aquilo que você almejava começa a aparecer do nada, assim, algo que você fazia muito esforço, você batalhava, nunca acontecia na sua vida. E de repente você entra na vida espiritual e essas coisas vêm acontecendo assim, de graça, né? Aparece numa quantidade que você fala assim, uau, poxa, eu sempre quis isso, agora que eu entrei na vida espiritual, isso apareceu. Então temos que estar sempre, né, orar e vigiar, em vigilância constante, para que as forças da escuridão não derrubem a nossa luz, a nossa busca sincera em relação a realizar esse amor a Deus. E por outro lado também, as forças da escuridão tentam nos incomodar com situações desfavoráveis, onde criam, né, condições que tudo parece que vai dar errado, ou que a decepção com outras pessoas, agressões, né, julgamentos indevidos que fazem você ficar com baixa estima, com dúvida do que você realmente está fazendo é certo ou é errado, certo? Por isso temos que sempre seguir a autoridade suprema. Né? Quando você ouve um mestre, né? Não só ouvir assim na escritura, mas quando você sente essa voz interna sua, que é chamado do eu superior, né? Que o pessoal fala, que é o espírito mesmo, você se dá conta de que você está conectado com essa vontade divina e que você está indo para o lado certo. O coração, como eu sempre falei, é o nosso termômetro espiritual, não é a mente. A mente ela não sabe nunca o que está certo e o que está errado. Você tem que sentir no seu coração, isso está me fazendo bem, isso está me fazendo, me colocando numa posição onde eu não estou dando muita atenção para as dualidades materiais de coisas boas e ruins, e sinto em meu coração que isso aqui está me conduzindo para um direcionamento transcendental, que é a minha posição espiritual. De modo que quando você sente o seu coração favorável, né, isso significa também que a superalma, a presença de Deus no seu coração, está em sincronia com a sua energia. Logo, tudo, né, tudo está acontecendo na nossa vida, tudo pode acontecer. E se você vibra no divino, com certeza você vai receber os acréscimos, as bênçãos divinas, certo? Mas também você, por outro lado, vai incomodar a região onde não vibra de acordo com a sua vibração. Mas isso é normal, certo? É igual quando você entra numa caverna, por maior que seja a escuridão ou o mundo que você vive, né, fazendo essa analogia, se você acende uma luz dentro dessa caverna, imediatamente, né, todo mundo que está ali na escuridão, tateando, né, na escuridão, ela vai observar que tem uma luz e vai seguir em direção daquela luz. Logo, você vibrando na luz, os seus pensamentos, né, quando você está seguindo uma prática espiritual, uma meditação, quando está cantando o santo nome de Deus, você está irradiando a energia na qual as pessoas vão abrir os olhos e perceber que existe algo chamado luz. Por isso temos, né, que fazer o nosso papel particular entre tantos outros que estão colaborando na fomentação, vamos dizer assim, da energia luminosa nesse plano mental, coletivo, né? Agora, por exemplo, nessa era em que estamos, está sendo feito um trabalho mais intenso, onde várias pessoas estão despertando para a espiritualidade e, de alguma forma, vencendo as barreiras que fazem as mentes, né, que estavam na escuridão saírem dessa escravidão. Certo? Mesmo que o seu serviço, né, interno de luz seja silencioso, isso é muito importante, porque você está acontecendo na verdade, na luz, na devoção a Deus, na sinceridade em despertar o amor. É isso que você tem que realmente fazer, né? Para ajudar no plano de Deus, para colaborar com a ação que essas hierarquias superiores
estão fazendo agora no planeta Terra. Então nós temos que entender, né? Vamos acontecer na vida das nossas relações, na vida desse mundo, dentro da encarnação humana em que estamos, o espírito tem que acontecer de uma forma suave, com entendimento, com sabedoria. Então ele mantém a tolerância, a calma, a paciência, né? Tem um verso do Shikshastaka, né? Que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus, dando um exemplo de devoto puro, ou seja, dessa condição de viver em amor a Deus, ele diz, devemos ser mais humildes que uma grama, né? Que mesmo que as pessoas, né, pisem na grama, ela está humilde, ela sabe, ela não tem esse falso ego. Depois ele fala, devemos ser mais tolerantes que uma árvore, sem falso orgulho. A árvore você pode bater, pode derrubar, pode... Ela está vendo ali as ações indevidas que são feitas contra ela, mas ela mantém aquela tolerância. E depois ele fala, e devemos prestar respeito a todo mundo, sem esperar respeito para nós próprios. Isso tudo é você eliminando esse falso ego, né? O falso ego é que é a fonte, a raiz de toda a ignorância ou da escuridão aqui nesse mundo. Se você acontece no falso ego, você sofre. Se você acontece no espírito, você tem uma harmonia, você tem paz, você tem equilíbrio. E é isso que a gente está sugerindo aqui. Então, nesse terceiro verso que eu acabei de falar, a humildade, né? A humildade, você sempre está acontecendo em Deus, certo? Nessa consciência de Deus, você está humilde. Você não tenta ser, né, algo assim, é como uma grama. Isso aí o próprio Deus está falando, o Senhor Chaitanya. Então vamos fazer uma meditação. Como é que é uma grama? Quando você vai lá correr na grama, a grama está ali, entre tantas gramíneas, né? Está ali, simplesmente, você pisa, passa e ela não vai fazer nada. A árvore também, né? Então humildade, tolerância e respeito. O Senhor Chaitanya diz que se você tem essas três qualidades, você está qualificado para cantar o santo nome de Deus. Certo? Se você não é humilde, se você é uma pessoa impulsiva, que não tolera nada, que não tem paciência, que briga com todo mundo, que fica julgando, criticando, né? Então a árvore tem um exemplo que às vezes a pessoa dá uma pedrada na árvore para tirar um fruto dela, ela está ali. Se está chovendo, está fazendo sol, a árvore está ali, está parada, está tolerante. Então, o espírito tem que manter essa tolerância. Seja o sol quente ou está nevando, né? A árvore mantém a tolerância dela. E depois você deve, né, respeitar os outros dentro do nível de evolução delas. Às vezes a pessoa ainda tem um nível de consciência muito animalesco, né? Ela não vai entender os seus sentimentos, assim também como você não consegue entender uma pessoa que está vibrando na consciência crística, ou na consciência de Krishna, ou na consciência de Buda, seja lá qualquer nome que você queira dar, as pessoas não vão entender, né? Tem toda a história aí. Se você observar o Mestre Cristo, ele acontecia divinamente, mas todo mundo queria expulsá-lo, né, desse reino das trevas. Então, até, né, a crucificação, mataram, né? Mas ninguém mata uma pessoa que está em consciência divina, ainda mais o Mestre Cristo, que veio fazer um papel, né, nesse planeta de ancorar essa energia crística. Essa é a importância, não é a importância da religião, da filosofia, é você entender que em você está a presença, o poder de Deus para agir nesse mundo e fazer acontecer, e você vai ser feliz, certo? Então você tem que se qualificar para fazer as práticas espirituais. Tem que limpar, né, os anartas, as contaminações
que fazem o seu véu, né, de formas, pensamentos e emocionais não vibrarem, não irradiarem essa energia. E aí, quando você está na sua situação pura de coração, também os nossos irmãos, né, celestiais, seres que já estão mais conectados com Deus, começam a poder, né, interferir, ajudar você a você se elevar, seja através de sonhos ou de acontecimentos, de coisas que vão surgindo no seu dia a dia, e você estando em atenção constante daquilo que você quer, naquela vibração adequada, qualificada, você começa a perceber onde os anjos estão agindo, os semideuses estão interferindo, como Deus está falando dentro do seu coração, e até mesmo quanto à sua intuição. Você consegue ver a ilusão. Você pode acontecer dentro de um mundo ilusório ou pode acontecer dentro de um mundo real. O mundo real é quando você está situado naquilo que você é, o espírito, né? Atma. Quando você está conectado com o Paramatma, que é a alma suprema. E daí as coisas se tornam simples, né? Se você... É igual você entra no avião, você deixa o piloto te levar para o lugar. Você escolhe, eu quero ir agora para o mundo espiritual. Então você tem que deixar a super-alma, que é o piloto, te conduzir na sua vida. De uma forma maravilhosa e simples. Não há como deixar de entender essa coisa simples, né? Se você dá a sua rendição para um piloto de avião, ou um motorista de um ônibus, ou um guia turístico, né, que está te levando para algum lugar, por que não se render à direção do próprio Deus, né, Vishnu, Krishna, dentro do seu coração? Temos que nos fazer essas perguntas, porque o falso ego ele é muito né, separatista. Ele pensa assim, não preciso de Deus. Eu sozinho sou muito poderoso, eu tenho poder místico, e aí eu vou guiar a minha vida, eu sei muito bem o que eu quero. Só que esse eu que sabe muito bem o que quer é o falso ego, é a mente, é a ignorância. Daí você não vai para lugar nenhum, porque o futuro também, dentro da linha temporal material, é uma ilusão. O futuro seu tem que ser permeado pelo aqui e agora, constante. É isso que Deus fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, fica nesse movimento mental interno. E daí ninguém vai conseguir te derrubar. Quando você está sendo mantido pela potência interna de Deus dentro do seu coração, e isso é revelado, né, pelo próprio Deus, que fala, né, eu pessoalmente cuido do meu devoto, a essa energia suprema que está manifestando tudo. Considerando lá no início da aula que nós falamos, nós estamos dentro da mente de Deus. Logo, isso aqui é uma espécie de sonho tão real, né, que você não pode entender muito bem essa matrix. Mas se você pelo menos compreender que você está dentro da mente de Deus, gerenciando a sua mente de acordo com as formas, pensamentos infinitas de todas as possibilidades, né, da criação de um universo, então você se situa na posição vantajosa ou vitoriosa desse mundo, onde você vai atingir o objetivo que Deus pretende para você. Quando Deus manda os seus devotos, ou vem pessoalmente, né, como a autoridade suprema para nos passar a sabedoria, a instrução é essa. Crie, né, um núcleo interno espiritual onde você aconteça de tal forma, né, maravilhosa, onde você caminhe comigo suavemente, sem fardos, sem problemas, sem tantas preocupações. Porque eu sempre ouço isso, não é o que acontece com você que é ruim, mas como você se envolve com as coisas que acontecem com você. Agora, o seu envolvimento, né, mais suave ou mais drástico, pesado, vai depender de como você está situado na sua consciência espiritual.
se você está situado no falso ego, você vai realmente sofrer muito, né? Porque o ego, ele é orgulhoso, né? Como a gente falou naquele verso atrás, né? Ele não é humilde, ele é orgulhoso, ele é intolerante, ele não é como a árvore, né? Ele quer lutar, ele quer impor o seu poder, impor, ele quer conquistar a riqueza, possuir, ele quer mandar, ele quer ser superior, ele quer competir. Isso é o falso ego. Ele quer se dar bem, então não tem intolerância, certo? O devoto não. O que o devoto quer? O devoto quer que a outra pessoa seja feliz, que ela realize o espírito, que ela se conecte com Deus. Então o espírito tolera, muitas vezes, né, um espírito que está em devoção a Deus, vivendo já nesse amor, no estado crístico, ele tolera a crítica, né, tudo que vem contra ele. Porque se você está vivendo em amor, você quer que aquele outro espírito avance espiritualmente, que ele saia desse caminho da escuridão, que ele abra os olhos dentro, né, dessa caverna da escuridão material e enxergue a sua luz, certo? Você não vai salvar ninguém, mas se você está brilhando na luz, essa luz pode ser considerada uma energia que está irradiando de você. Logo, quando a pessoa entra em contato com a sua pessoa, então, não é você que age, mas o amor de Deus dentro do seu coração, ou seja, a super-alma, ela vai manifestar uma vibração atrativa para que aquele outro espírito, pelo menos, desperte a curiosidade de entender o que é essa luz, né? Quando uma pessoa se aproxima de Srila Prabhupada, ou de um Buda, ou de Cristo, ou de qualquer ser iluminado, ela tem que entender, essa pessoa tem algo, eu estou sentindo algo assim maravilhoso, algo que me dá segurança, que me dá uma fé, uma certeza, o que é isso, eu quero entender. Então, para você se aproximar de um mestre ou de um ser iluminado, você não pode se aproximar especulando, você tem que se aproximar da energia dessa pessoa. E aí essa energia vai atuar no plano que é sutil da sua vida. Da mesma forma com Deus, quando você se rende a Deus, você não tem que ficar pensando muito, não, você tem que fluir na energia de Deus. Você tem que acontecer naquilo para onde Deus está te conduzindo. E aí o seu coração, como eu falei, é o termômetro, você fala, a sua intuição começa a atuar, você começa a realizar coisas que a sua mente não precisa de raciocínio para entender. Por isso, lá no início do Bhagavad Gita, né, Deus fala, Buddhi Yoga. Buddhi Yoga. Buddhi é a inteligência, a intuição. A luz do seu próprio espírito ilumina a sua vida para acontecer de uma forma bacana aqui nesse seu estágio humano, né, nessa jornada terrestre. Logo, não importa o que está acontecendo. Você tem que acontecer, você tem que fazer a diferença, você tem que ancorar as energias espirituais nesse planeta e faz o que você tem que fazer, sem medo, sem agonia, sem ansiedade de querer transformar os outros. Quanto mais você vibrar na pureza divina, mais você está se qualificando, né, para existir em Deus, para ser um veículo de amor, de luz nesse mundo. Porque, como eu sempre falo, ninguém é melhor porque está na consciência crística. A consciência espiritual elevada é a condição natural de todo mundo. Só que agora fomos enganados, fomos ludibriados, fomos manipulados em nossa concepção, e aí instalaram-se crenças em toda a humanidade através de uma manipulação, eu diria, muito inteligente, né? Porque essas pessoas entendem muito de psicologia, entendem de tudo. E geração após geração as pessoas não indagam, elas simplesmente aceitam tudo, né? Esse tipo de fé cega, que um cego conduz o outro para o abismo, né? Quando um cego conduz outro cego, cai no abismo. Então muitos chamados mestres ou oradores de Deus nesse mundo são pessoas completamente em escuridão, porém tem um poder de oratória ou tem um conhecimento escritural maior
e tem um entusiasmo, né? Às vezes as pessoas acreditam completamente naquilo que elas leem. Então, a realização delas é escritural, não é uma realização do espírito. Que quando você está no espírito, você já passa a ficar mais em silêncio, você já fala sem essa intenção assim, de querer impor aquilo que você acha que é verdade para os outros, porque você respeita, você entende que cada pessoa está numa posição. E em Kali Yuga, a posição das pessoas é muito animalesca, né? Ainda, quando você lê lá no Bhagavad Gita, né, as pessoas estão no modo da ignorância e da paixão, em Kali Yuga. Poucas estão no modo da bondade. E Deus fala que raramente uma pessoa se rende a ele, ou seja, raramente uma pessoa está no modo transcendental, no quarto modo, que se chama, né, Shuddha Sattva, o modo da bondade purificada. Então a maioria está vivendo no modo da ignorância, que é esse modo pesado. Ninguém quer saber de religião, todo mundo só quer saber de orgia, de droga, de fazer mal, de muito egoísmo, muita preguiça, inércia, loucura, né? Tá todo mundo maluco nesse mundo. Todo mundo vive uma espécie de alucinação, porque a partir do momento que você não se questiona, quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? O que é a vida? O que é a morte? O que é isso tudo aqui? Você tem que se questionar, certo? Porque você está numa forma humana. A forma humana, quando Deus criou essa forma humana, ele te deu essa inteligência para você questionar, para você sair fora dessa matrix, definitivamente, e voltar para o mundo espiritual. Essa é uma oportunidade maravilhosa. Porém, quando você está seguindo, você entendeu, você leu o Bhagavad Gita, ou você leu a Bíblia, ou leu o Corão, ou leu qualquer coisa, né? Isso não importa. O que importa é que, através da leitura, do acesso às palavras sagradas e divinas, você buscou realizar isso no seu coração. E o seu coração sente de uma forma intuitiva. Esse sentimento que eu estou falando não é um sentimento emocional, não é um sentimentalismo, né, que fala. É uma emoção transcendental. E você, como espírito, vai reconhecer essa sensação. Ninguém vai poder falar para você como é uma sensação espiritual, mas você vai sentir isso. Você vai realmente atingir esse padrão divino de qualificação para estar se movimentando nesse mundo em Deus. E Deus, através da potência interna dele, vai, né, fechar seu campo de energia, essa presença divina no seu coração. Ele vai se tornar, vamos dizer assim, uma barreira invencível. Quanto mais puro você fica, né, menos as impurezas, as contaminações entram no seu véu, né, de proteção divina. Mas você tem que estar rendido a Deus, de verdade, isso tem que ser o seu coração, a sua entrega. Nessa forma humana, entendi que eu tenho que me render a Deus, e aí eu vou seguir protegido por Deus, e sem preocupações, porque eu sei que se eu busco, né, aquela história, se eu busco Deus em primeiro lugar e sua justiça, tudo o mais vai ser me dado por acréscimo. Por quê? Porque eu existo dentro da mente de Deus, e tudo que se manifesta fisicamente, astralmente e mentalmente vem da potência de Deus. Isso é o reino de Deus. Não importa onde você esteja vivendo, qual planeta, qual raça que você esteja encarnado, qual universo, isso não importa. Enquanto você estiver aqui no seu estágio material, se você estiver vivendo rendido a Deus, e é isso que Deus está pedindo lá no Bhagavad Gita, né, o Senhor Krishna, ele fala, se você estiver vivendo em mim, eu já estou te levando para a minha morada suprema. Você aprendeu a lição aqui nessa energia material. Logo você tem que perguntar, por que eu não estou disponibilizando o meu tempo, a minha energia, para ficar fixo nessa energia divina, sabendo que ela é a maior proteção contra tudo aquilo que eu poderia chamar a minha insegurança ou o meu medo, né? Porque eu não faço isso imediatamente. O próprio Deus, ele está nos prometendo, né? Macho Kahaya, Deus fala, não temas, Ekasharanam, faça de mim o único refúgio.
Eu vou tirar de você todas as energias negativas, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é contaminante. Você tem que abrir os olhos, né? Tem que despertar. E aí você ouve tudo isso aí amanhã você já esqueceu, né? Já entrou no seu falso ego, já está brigando com a sua esposa, com seus filhos, com a sogra, está brigando com o governo, está brigando com tudo, né? E aí você está se protegendo, começa a se proteger contra as trevas, as energias negativas, aí você vai alimentando as coisas ruins, as coisas que te fazem mal, que te magoam, e você começa a discutir com um, discutir com o outro, aí começa a criticar, falar mal, e aí você vai ampliando essa energia e as trevas vão se alimentando da sua energia, você vai, né, sendo um bobo da corte material, da corte desses seres. Porque a gente não tem que condenar, o mundo material é assim, sempre tem o lado dos seres que não querem se render a Deus e tem o lado dos seres que querem se render a Deus. Como Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Há os seres divinos e demoníacos, certo? Então você tem que se situar. Você escolhe inicialmente, eu quero ir para o lado divino, né? Você não tem o livre-arbítrio, não é assim? Você não se acha livre para escolher na sua vida? Então, tudo que você escolher, não reclama, certo? Não reclama. Se você escolher o lado onde você quer viver no falso ego, desfrutando desse mundo, né? Em conflito com todo mundo, inclusive em conflito com o mundo, né? Você está em conflito com a mente de Deus. Essa mente de Deus é Maya. Maya é energia ilusória. Aquilo que aparenta ser, mas não é. É o que você está interpretando o tempo todo. E você interpreta as coisas de acordo com seus gostos e desgostos. Com seus prazeres e com suas aversões. De modo que você tem que transcender tudo isso. Você tem que falar assim, não, eu quero ficar só rendido, né, aos pés de lótus de Deus, eu quero viver nessa consciência divina, e daí você busca uma associação com pessoas que já estão na consciência divina, você começa a estudar o que Deus falou, você entra em meditação, você acessa no seu coração Deus que já está sempre presente. Deus está esperando que você tenha o livre-arbítrio ou a escolha de entrar em contato com Ele. Qual o problema de ser conduzido por Deus? Essa é a coisa mais maravilhosa. Você servir ao Ser Supremo. Porém, tem muitas pessoas que falam, não, eu sou Deus, eu não tenho que servir ao Ser Supremo, eu sou Deus. É isso aí que Srila Prabhupada veio combater aqui nesse planeta, né? Os Mayavadis, os Nirvisheshas, né? Os adoradores do vazio, acredito que Deus é um vazio, não tem Deus, não tem relações de amor, não tem nada disso, você vai se fundir nessa energia, então, né, Mayavad, né, Vad, né, aqueles que estão nessa concepção de Maya. Logo você tem que sair disso, né, e falar assim, não, eu sou um servo eterno amoroso de Deus, e esse Deus está presente dentro do meu coração. A partir do momento que eu escolho viver nesse caminho do serviço, né, que o Mestre Cristo falava, né, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a única lei que vai te dar harmonia e estabilização. E no Bhagavad Gita o próprio Deus fala, né, lembra sempre de mim, adore-me, direcione a sua energia amorosa para mim, através da rendição, do serviço devocional. E através desse serviço, ou seja, de atividades baseadas nos acontecimentos, né, internos, onde você está emanando a sua força divina e espiritual, tudo vai acontecer de uma forma maravilhosa. Não tem problema, não tem problema onde você estiver, seja no mundo material ou no mundo espiritual. O que importa é qual é a consciência onde você está deixando, né, tudo acontecer nesse fluxo divino. Você só pode entender isso que eu estou falando aqui se você realmente se cansar, né, das misérias materiais, dos sofrimentos,
de você começa a entender que, poxa, eu estou sendo gerenciado por um sistema que está me ocupando minha energia em diversas coisas artificiais, supérfluas, né? Informações, quando você entra, por exemplo, na internet ou entra no celular, aquilo ali deixa você completamente. Você tem milhões de informações ali o tempo todo, você não consegue parar, você fica viciado, né? As pessoas não entendem isso. Que a nossa mente, ela adora, ela saboreia essas milhões de informações. Aí você fica o dia inteiro ali, ou se relacionando, ou falando coisas. Né? Você sabe, a mente gosta. Você tem o prazer. Por isso que o celular fez sucesso, o computador também. Aí a pessoa fica naquilo o dia inteiro. As pessoas ficam escravas, né? Chega a estar até com o pescoço, né? Assim, ó, pescoço torto, assim, que já fica o dia inteiro. O mundo está acontecendo, né, em volta dela, ela não percebe que o mundo é a existência de Deus e a mente está ali adorando, né, aquela maquininha, aquelas milhões de informações, imagens, tudo coloridinho, bonitinho. Então a gente tem que ter esse orar e vigiar. Se você for usar o celular, usa, não tem problema. Usar de modo moderado, usa, tá? E aí você usou um determinado tempo da sua... Por exemplo, eu só ligo o computador à noite, eu venho aqui, faço uma palestra e saio. Vou ler, vou meditar, vou fazer minhas coisas internas. Mas dentro, quando eu entro aqui dentro da rede, vamos dizer assim, social, que é essa interconexão de milhões de pensamentos, né, de formas de pensamentos, que é o que acontece virtualmente, né? Porém, nesse mundo de Maia é a mesma coisa. Tem uma rede aqui que uma pessoa que está mais desenvolvida, que tem um poder mediúnico, ela entende que você está integrado com todo mundo. Assim como você entra no link de uma pessoa, como você entrou aqui agora, você está recebendo uma informação. Então, quando eu entro aqui, eu falo assim, como que eu posso usar essa internet aí de forma favorável, onde o meu acontecimento no divino possa se tornar uma expressão onde eu posso jogar de alguma forma, dentro dos talentos ou qualidades que eu tenha, algo para acordar as pessoas. Então, se você tem uma oportunidade, porque você vai falar assim, não quero saber de eletrônica, não quero saber de internet, não é assim. Tudo deve ser usado para a satisfação de Deus. Logo, se eu estou aqui falando do Bhagavad Gita, do Bhagavata, se eu estou falando aqui humildemente, né, sem impor, pessoal, tem que acordar, pessoal, nós estamos numa energia de Maia, a morte vai chegar a qualquer momento, então, nessa forma humana, nós temos um espírito, Deus está no nosso coração, a gente tem que ser esperto, né, usar a nossa inteligência para aproveitar esse tempo, porque o tempo está passando muito rápido, certo? Então, é isso que às vezes a gente vem, né, pedir com o maior amor para todo mundo, para que considerem, né? O próprio Deus, quando vem aqui, ou os mestres, eles vêm e passam e fizeram o serviço dele, deixaram a energia, a potência deles aqui, e aí que cabe a nós é nos associarmos com essa energia. A energia de um mestre que se liberta da Maia, da Matrix, ela passa a ficar fixa aqui no campo etérico, né? No Akasha, né? O Akasha divino, né? O Akasha aqui da nossa experiência, está tudo aí, esse mundo é como um computador cósmico, né? Então você acessa o HD crístico, onde vários seres, durante milhões e milhões de anos, em vários planetas, tudo isso fica nesse HD cósmico, e você, em meditação, dentro da vibração real e sincera que você tem, quando você está se estabelecendo mais nesse plano da intuição, do amor a Deus, você consegue acessar essa energia crística. E aí tudo se torna maravilhoso, só que as pessoas não acreditam nisso, elas não entendem o que é isso. Elas estão pensando amanhã no almoço, estão pensando, né, no seguro-saúde daqui ou no que o governo vai trazer, não vai trazer, certo? Ela não esquece que tudo está sendo regulado por Deus. E que para você fazer a diferença não é para você ficar com medo do sistema ou de coisas externas.
Para você fazer a diferença, você tem que ser uma luz desse mundo. Você tem que obrar a energia divina que está no seu coração. Aí, dentro da caverna da ignorância, onde a maioria das pessoas vivem, elas vão começar a sentir uma energia. Aqui, às vezes, você tá aqui na sua meditação, no seu silêncio, cantando, né, o Mahamantra Hare Krishna, que é o meu caso, né, cada um tá orando o Pai Nosso, está recitando qualquer coisa, qualquer mantra, desde que tenha sentimento real, certo? Quando você está vibrando assim, às vezes eu estou aqui no Brasil, mas o cara lá no Japão está recebendo a minha energia, porque está tudo integrado, é igual a internet, como eu falei, está tudo integrado. Eu posso acionar aqui a minha câmera, eu vou falar com um cara lá né, de qualquer lugar da Europa, ou de qualquer lugar, né? Assim também, né, qualquer dia, né, estamos indo para isso, vamos acionar a nossa internet, pode ser que seja uma internet mental, não seja mais física, a gente vai estar conversando com outros irmãos, né, de outros planetas ou de outras galáxias, portais maravilhosos. Então, é infinitas possibilidades do que pode acontecer aqui nesse mundo material para a gente se interconectar de uma forma amorosa com todo mundo, certo? Mas a ideia desse mundo material é que você recebe uma oportunidade para evoluir e despertar o amor a Deus. Não adianta você viver nesse mundo assim, com milhões de tecnologias ou de facilidades de comunicação entre galáxias, entre universos, certo? Isso aí já existe na mente das pessoas que já atingiram, né, posições altíssimas de frequência espiritual. Elas se comunicam ali entre galáxias, entre sistemas solares, certo? Mas nós ainda estamos na forma humana, e você tem que entender que a forma humana se destina a você despertar o amor a Deus. Se você fizer isso, você está cumprindo o propósito e a missão da forma humana. Vamos aos poucos, vamos no ritmo, vamos na tolerância, né? Não tolerância zero, né? A tolerância onde você vai sabendo, né, dentro da direcionamento divino, se conduzir diante de cada situação. E mesmo porque, né, eu sempre falo isso, tenham cuidado com a pessoa que está vivendo como um devoto puro, né, de Deus nesse mundo, que está purificado, vamos dizer assim, em sua devoção em relação a Deus, que a pessoa é verdadeira, a pessoa é real em si mesmo. Então, para essas pessoas, né, Krishna, Deus, Vishnu, qualquer nome, né? Deus tem milhões de nomes, ele está na guarda da sua energia, ok? É muito perigoso você ofender, ou atacar, ou difamar, ou até querer crucificar um devoto avançado de Deus, né? Às vezes a crucificação é por palavras, né? Certo? Então a reação é imediata. Então, se você se torna um devoto de Deus, os inimigos, eles oferecem perigo para eles mesmos. Você nem precisa atuar assim, ficar preocupado com o inimigo, né? Mesmo porque um devoto puro, ele olha o inimigo como uma alma de Deus que está vivendo em ignorância e que precisa ser ajudado. Ele não tem ódio, não tem, né? Ele é como uma árvore, é tolerante. Esse é o exemplo que o Senhor Chaitanya nos dá, né? Como uma grama, né? Como uma relva, né? Uma graminha, aquela graminha está ali, nasceu, né? Entre tantas outras, né? Não tem esse falso ego, eu quero ser alguém nesse mundo, eu quero conquistar, eu quero ser a pessoa mais humilde, né? Eu tenho orgulho de ser humilde, né? Uns negócios assim meio totalmente louco, né? Aí a pessoa se isola, eu me isolei do mundo, agora estou aqui completamente humilde, e as pessoas vão vir aqui receber meu ensinamento. Não é assim, tem que ir para a batalha de Kurukshetra, Kali Yuga. Tem que estar onde as pessoas estão doentes, levar essa mensagem de alguma forma, né? E aí o que vai acontecer? Deus, ele está te conduzindo, né? Por que agora eu estou aqui falando nessa internet aqui? Sei lá, Deus me botou para falar aqui. Às vezes essas palavras aqui vai ativar o coração de uma ou duas pessoas, não importa, mas se eu não estivesse aqui falando, não ia acontecer nada, né?
essa pessoa não ia ter a oportunidade. Então você tem que acontecer criando situações onde você possa levar a energia de Deus para o maior número de pessoas, nesse sentido do esclarecimento e não da imposição, não de fazer a outra pessoa se sentir culpada porque ela ignora Deus. Se ela ignora Deus, tudo bem, faz parte dela, respeita. Não precisa condenar o outro irmão ali porque ele é um demônio das trevas que está sugando sua energia e que aí você vai fazer todas as proteções, né? Tem vários tipos aí de vários tipos de proteções nesse mundo, né? Tanta coisa, tanta coisa. Aí Deus fala assim, não, simplesmente cante meu nome, fique centrado em mim, entenda, sempre pense em mim dentro do seu coração. Ativa a sua energia para construir a sua realidade espiritual no seu dia a dia, tranquilamente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vive tudo que você tem que viver no dia de hoje. Se está vindo coisa boa, coisa ruim, você observa, isso aqui eu posso, como é que eu posso gerenciar essas duas situações para filtrar espiritualmente e assim reverter em algo bom para aquela pessoa, ou para essa sociedade, ou para esse mundo, certo? O devoto que está em Deus, Deus, por exemplo, ele não condena ninguém. No Bhagavad Gita, Deus fala, eu sou neutro, eu sou equânime. Eu não gosto mais de um, nem gosto de outro, porque Deus é Deus, ele está acima dessa coisa de emoção, de emoçãozinha só sentimental, assim. Ah, eu gosto do meu devoto, eu gosto do meu devoto. Ah, o demônio, eu não gosto. Não é assim. Deus ele está trabalhando com todo mundo igualmente, para todo mundo voltar para a morada espiritual em relações puras, né, expansivas, infinitas de amor. E você, se você se adiantou aquele outro irmão, né, você tem que não condená-lo, mas deixá-lo, né, seguir a sua vida dentro daquilo que ele acredita. Mas isso não vai fazer você ficar passivo, você vai estar atuando, mesmo que você atue solitariamente, que ninguém ouça, né? Vamos supor que eu botei essa palestra aqui no ar, ninguém ouviu, não importa, só o fato de eu ter jogado a minha energia, essa informação, né, sendo guiado nessas palavras, sendo inspiradas por uma energia divina, isso aí já me deu muito prazer de eu estar aqui acontecendo. Na verdade, eu estou ensinando para meu próprio ego, né? Eu mesmo, né? Então isso é maravilhoso. Tudo que você faz em relação a Deus se reverte favoravelmente para o seu espírito, para a sua vida espiritual. E daí você brilha mais. E nesse brilho, a sua energia você está colocando aqui nesse meio ambiente as suas formas, pensamentos. Você está colocando a sua emoção, né? Nossa, quando você sente assim, essa gratidão, esse prazer, essa misericórdia em relação ao divino, certo? Viver assim é muito bom, é o oceano de bem-aventurança. Você viver no divino, sem esse falso ego, né? Esse falso ego que está rejeitando a divindade, assim, encontrando milhões de racionalizações ou desculpas para não se render a Deus, e daí vai ter que abandonar esse corpo, a morte, né? E depois vai ter que voltar de outra maneira, talvez, né? Num corpo infernal, num corpo miserável. Então tudo é muito relativo, né? Às vezes também uma pessoa que nasce numa família abastada, uma família, né, com muito dinheiro, com muita fama, às vezes essa vida é muito mais miserável do que uma vida de uma pessoa pobre, né? Por isso que o Mestre Jesus falava, né? As pessoas, né, ricas, né, que têm muito dinheiro, elas não dão atenção para o reino de Deus, porque não é, como eu falei aqui, não é a riqueza, não é o dinheiro, você pode ser trilionário, isso aí não tem nenhum problema. O problema é se você está acontecendo divinamente na sua vida, seguindo a prática espiritual dia a dia, tolerantemente, humildemente, né, você ajoelhado internamente perante o divino, suplicando a misericórdia dele. Imagina, a misericórdia de Deus é o maior doce, é a coisa mais saborosa que tem. Você se libertar dessa prisão, né? Imagina, você está preso aqui num corpo material que está te limitando, o espírito, né? Doença, nascimento, velhice, morte, essas coisas assim completamente absurdas.
Aí quando você desperta, uau, pô, o espírito é eterno, ele não tem doença, ele nunca envelhece, ele está sempre vivendo na juventude, né, do acontecimento, de tudo. Não tem morte, né, para o espírito. Você se liberta completamente. Você vai viver na mente superior de Deus. Isso é incrível, né? É incrível. E as pessoas, por mais que você fale, você pode falar todo dia as pessoas podem vir aqui ouvir uma palestra, né? E mesmo assim, terminou a palestra, já entra no contato com o mundo, na associação de pessoas, né, luxuriosas, ambiciosas, pessoas que só gostam de falar nada com nada, né? A palavra que a gente usa aqui é prajalpa, né? Prajalpa são conversas superficiais, cheio de psicologia, de sentimentalismo e que não leva a nada. Que no final as pessoas estão frustradas, se lamentando, e elas não entendem a natureza material, né? Essa oscilação, essa dualidade, onde tudo aqui é energia material. Então, se você compreende isso, você se liberta. Por quê? Porque você compreende, é igual a água quente, né? O fogo, por exemplo, você não vai botar a mão no fogo, porque a lei do fogo no universo material, pelo menos em relação a essa forma física, vai te queimar. Então você já conhece, não vou botar minha mão no fogo porque vai queimar. A não ser que eu tenha um poder místico, né, de criar o fogo, de botar a mão no fogo, mas não é esse o caso. O que eu estou querendo dizer aqui é que se você conhece as leis do mundo material, naturalmente você deixa de fazer certas coisas que você sabe que prejudicam o seu favorecimento espiritual. Você não condena se aquilo vai te fazer mal ou não, você só não faz, você não se envolve com aquilo. Certo? Então, você não se envolve mais com o seu falso ego, que é a raiz de tudo aquilo que, né, se manifesta nesse mundo de uma forma incorreta, desarmoniosa em relação ao espírito. Porém, se você vive no falso ego, esse mundo está certinho de acordo com o falso ego, né? Que o falso ego está aqui nesse mundo para sofrer, para desfrutar, para gozar da chamada vida material. Então isso é o falso ego, mas o espírito ele acordou e sai desse fluxo e ora a Deus pela misericórdia, né? Ao filho de Maharajananda, sou teu servo eterno, porém de alguma forma caí neste oceano de nascimentos e mortes. Resgata-me, por favor, e situa-me como um dos átomos a teus pés de lótus. Essa é a quinta oração do Shikshastaka. Então você está orando sempre, Krishna me resgata, né? Deus, coloca-me como um servo enquanto eu estiver aqui nessa jornada humana, teus pés de lótus, e me dá a realização, a autorrealização, e deixa eu ser feliz. Eu quero ser feliz, né? Cante e seja feliz. Os devotos falam muito isso, né? Santifica o santo nome de Deus, né? Santificado seja o vosso nome, santifica o nome de Deus, para que o reino de Deus venha até vós e você manifeste a divindade, a amizade com o divino, a sua potência de estar agradável para revelar o que você sente, mas sem ambição, sem, eu quero like, eu quero isso. Não, quem estiver aqui é quem tem que estar aqui nesse momento, certo? E aí depende de você, se você quer seguir ou não, o problema é seu, não é problema meu, ok? Ou o seu problema lá com Deus no seu coração. Então, tenho certeza que, lógico, né, todo mundo vai aceitar de grado isso aqui, porque eu não estou falando de religião, filosofia, nada disso, eu estou falando de bom senso, certo? Você não é o corpo material. Se você acredita que é o corpo material, então tudo bem, segue sua vida. Se você acredita que é um espírito, então faça, se autorrealize espiritualmente, se conecte com Deus e tenha uma vida maravilhosa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!